Olá, boa tarde. Eu sou Ismael Moraes, do blog do Ismael, www.ismaelmorais.com.br. Hoje é quarta-feira, 29 de março de 2023, aniversário de Curitiba. Essa moça bela e injusta, como muitas vezes a gente chama no blog do Ismael e também aqui nas nossas lives, aqui diariamente, mostrando que além do belo, que é o belo do Central, Curitiba bem cuidada, tem também a Curitiba esquecida, lá no Tatuquara, lá na comunidade Tiradentes 2, falta de habitação popular, falta de saneamento básico, não tem água, não tem luz, não tem transporte, não tem governo, não tem prefeitura. É essa Curitiba também que está comemorando aniversário hoje. Eu não falo aqui quantos anos está fazendo Curitiba, porque é sobre essa polêmica que eu vou conversar agora com o convidado Elton Bars. O Elton levanta a tese, o Elton, que é historiador, dirigente partidário, ele fala que Curitiba tem 360 anos. Ele disse que há um subfaturamento aqui na idade da cidade de Curitiba. Ele vai contar por que ele chegou a essa conta de 360 anos. Eu falei também com o ex-prefeito de Curitiba e ex-governador Roberto Requião, que levanta uma tese de que Curitiba tem 355 anos. Ele levantou essa hipótese, fez os cálculos e me disse que o Greca, quando foi prefeito pela primeira vez, fez esse ajuste, esse jeitinho, para ele ser o prefeito dos 300 anos. Lá em 93, foi mais ou menos isso. E agora, por conta desse ajuste, o Greca está comemorando os 330. Então, vou chamar aqui o Elton Bars, que é professor, historiador e dirigente partidário. Vou falar com ele sobre Curitiba, mas também quero falar com ele sobre essa confusão do Sérgio Moro, que foi citado aqui numa delação do Tacla Duran, que também é um personagem aqui de Curitiba, o Tacla Duran. Os Tacla Duran são de Curitiba, o Moro de Curitiba, o Deltan Dallagnol também é daqui. Então, esse pacote todo, nós vamos conversar sobre isso, sobre a nova viagem do Lula, a nova data, na verdade, 11 de abril, e também sobre as campanhas dos movimentos populares que estão aí reivindicando o salário. Tem também o GAECO, que está na rua, esteve visitando o Palácio Iguaçu por conta de agências de publicidade. São essas informações que eu vou trocar aqui, algumas figuras, com o Elton Bars. Vamos lá. Elton Bars, boa tarde, saudações. Boa tarde, Ismael. Boa tarde a todos e todas que estão aí nos ouvindo. Agradeço aí o convite para eu estar aqui hoje, para debater um pouco sobre história, né? Gosto muito, já que sou historiador, né, e nos ajuda também a fazer reflexões sobre o passado, o presente e o futuro, né? Como diz até o próprio prefeito, ele fala assim, que gosta de história porque história, ela, quanto mais, é que nem estilingue, quanto mais a gente puxa para trás, mais joga a pedra para frente. Então, estamos nessa aí. Agradeço aí o convite, Ismael. Eu quero pedir para quem está chegando agora, para quem vai chegar daqui a pouco, que, por favor, compartilhe essa nossa transmissão, comente, faça sua pergunta. Você pode também se inscrever no canal para que possa receber as próximas notificações, de aviso de que estamos ao vivo. Enfim, nos ajude aqui de alguma forma. Então, muito obrigado, você que está nos acompanhando aqui, a nossa comunidade. Ô, Elton, você me contou que Curitiba tem 360 anos. Como é que você chegou a esse número, 360 anos? Bom, na verdade, eu compartilho, né, os dados de um cara bem mais velho, que chama-se Rafael Pardinho, ou o famoso ouvidor Pardinho, o homem da praça. Né? Então, o ouvidor Pardinho, ele era o responsável por passar aqui pelas essas bandas, lá no século XVIII, precisamente em 1721, ele era a ligação das autoridades locais com
com o Império, né? Por isso que a posição dele era ouvir e determinar também as leis que vinham do Império, né? E ele veio para cá e passou e conversou com todos os mais antigos moradores da cidade, e segundo o ouvidor Pardinho, né, Curitiba não teria 300, ele teria 362 anos, né? Segundo o ouvidor Pardinho, né, nos seus escritos em 1721, Curitiba teria sido formado em torno de 1661. Né? Então, era quando se começou, e se conta com isso, daqueles ocupadores que vieram para a região do Atuba, para a região do Bairro Alto, e quando eles se transferiram para a região entre os dois rios importantes, que hoje nós chamamos de Belém e Ivo, né? Então, que se constituiu, de fato, esse aglomerado urbano. Então, o ouvidor Pardinho diz que foi, nos seus escritos, ouvindo a população, que foi em 1661. Mas nós podemos pegar outros números também, viu, Ismael? Tem números para qualquer um que queira escolher a sua data, né? O Requião me falou ontem que Curitiba tem 355 anos. Ele levanta que há um estudo de que o Pelourinho ele teria sido o marco do início da cidade, da fundação da cidade. Ele fala, olha, nessa data de 1668 é que que tem a ata da cidade, de fundação da cidade. Eu fui atrás dessa ata, eu não encontrei a ata, mas de qualquer forma... Assim, esse livro se encontra na Casa da Memória. É o escrito mais antigo, todo mundo diz que é o registro de nascimento de Curitiba. Então, assim, só para a gente dialogar e depois a gente... Mas nesse registro de nascimento, ele traz que data? 1660? Ele vai trazer, esse registro de nascimento, ele vai trazer a data do Pelourinho, né? Então, ele vai pegar... Não, mas assim, esse registro de nascimento diz... Nós temos que entender assim, o Pelourinho é quando se estabelece a lei, estabelece o Império Português, diz, esse pedaço é meu, e vai obedecer às minhas regras, né? Então, o Pelourinho é construído em 1668, e lá se transcreve uma ata dizendo que estava sendo incorporado ao Império Português a vila que passava a se denominar Vila Nossa Senhora da Luz dos Pinhais de Curitiba. Temos que lembrar, viu, Ismael, que antigamente o Império, ele estava mais diretamente administrada pelas terras rurais, onde que eles davam as concessões para as pessoas usarem as terras, que não tinha venda de terra. E os espaços urbanos, geralmente, eram dados para a administração da igreja, até que se constituísse a sua legislação especial. Aliás, os registros cartoriais eram feitos pela igreja, né? Sim. É por isso que as cidades antigas têm nome de um santo, né? Nossa Senhora do Rocio, de Paranaguá, né? Nossa Senhora do Pilar, de Antonina, né? Nossa Senhora de Santana, de Ponta Grossa, né? Como é aqui a Nossa Senhora da Luz dos Pinhais, de Curitiba, né? Porque o espaço urbano era um espaço dado à administração da igreja, até que se constituísse uma legislação própria, uma autoridade própria, que vai se fazer com a Constituição da Câmara, né? Com a Constituição da Câmara, que é no famoso dia 29 de março de 1693, né? Que é a data oficial, Só para a gente lembrar, né, que tudo isso, a questão da data oficial, e aí a prefeitura se mira nisso, né? A data oficial é 1693. Ela veio de uma campanha feita pelo Romário Martins, que foi diretor do Museu Paranaense, foi vereador e foi deputado, né? E ele que escolhe a data
a data oficial. Ele vai ver que Curitiba não tinha uma data oficial e escolhe a data da fundação da Câmara. É como se você escolhesse uma data também. Você, olha, acho que é 1º de abril. Você vai lá mas assim, você sabe, foi mais ou menos isso. Dentre as datas que ele tinha acesso, ele escolheu essa, e era a data, ele era vereador, ele escolheu a data da Câmara. Tanto que hoje a Câmara está comemorando 330 anos. Quero falar para vocês que, assim, é uma data, vamos dizer assim, quase que pouco usada. Se você dar uma passada pelas datas que dão de criação das cidades, aí, né? A minha cidade, por exemplo, que é a cidade de Ponta Grossa, né? Que vai fazer 200 anos agora em setembro, né? É quando há um alvará real dizendo que estava criada a freguesia da Estrela, que foi o primeiro nome de Ponta Grossa, né? Então tinha uma coisa que alguém otorgava. As boas cidades do interior do estado, Ismael, a data é quando? Quando a Assembleia aprova a lei da criação. Não é isso? Então, geralmente é por essa data. O Romário Martins que resolveu adotar essa data da criação da Câmara Municipal. Mas vamos refletir um pouco, Ismael. Se tem uma Câmara, é que já tinham pessoas morando nela, nesse espaço. Até para você eleger, né, que eram homens, né, só homens e com dinheiro, né, que poderiam ser eleitos, e portugueses, né, nem brasileiros podiam ser, né, que tinha muita gente morando. Então, a tese que reforça do próprio Rafael Pardinho, né, o ouvidor Pardinho, é que o agrupamento humano que se deu origem a uma vila, que depois deu origem à cidade, ela se dá antes, né? É por isso que o ouvidor Pardinho, ao escutar as pessoas que moravam na época, diz que foi em 1661. Mas a questão do Pelourinho, muitas cidades usam a questão do Pelourinho, né? Que é quando, já falei, o Império diz que essa terra foi incorporada ao Império Português. Mas boa parte das cidades, viu, Ismael, para a gente problematizar mais ainda, é quando tem essa legislação que eu falei para você, né? Se fosse isso, né, Curitiba teria menos, porque foi no dia 19 de dezembro de 1812, né, que a província foi decretado que a cidade de Curitiba foi elevada à condição de cidade. Saiu de uma vila e passou a ser cidade, né? Ou seja, Curitiba teria o aniversário junto com o estado, né? Porque a província do Paraná é de 19 de dezembro também, mas só de 1854, né? E seria 19 de dezembro de 1812, ou seja, Curitiba teria 211 anos se utilizasse o critério mais utilizado hoje, né? Mais utilizado em todos os lugares. Como eu falei, Ponta Grossa é porque teve um alvará, né, que falou lá. Paranaguá é 29 de julho de 1643, porque tem uma carta régia que diz que foi nessa data. O Elton, então quer dizer que o arredondamento de data e de aniversário pelo Greca foi uma jogada de marketing apenas, pelo que... Não, o bom desse debate é para a gente colocar assim, esse debate, que até é puxado pelo governador, né, que, aliás, foi prefeito, foi na minha opinião, o melhor prefeito que a cidade já teve, né, ele se deu porque, na sucessão do Jaime Lerner, no último mandato dele de prefeito, ele tinha que escolher o seu sucessor. Teve uma briga lá entre várias pessoas, até que ele escolheu o Rafael Greca. E para fazer a transmissão, né, porque o Rafael Greca pudesse se fortalecer, estava chegando-se perto do 1993, então em torno de 92, eles criaram essa data, a data dos Curitiba 300 anos. E criaram, né, a Casa dos 300 anos, que funcionou num anexo ali, onde hoje funciona o Bar do Alemão, né? E se construiu o memorial dos 300 anos e tal. Daí, quando se fez isso, né, vamos dizer assim, no auge dessa campanha, claro que a oposição, você sabe como é que é, né, Ismael?
foi lá e começou a catar, não, gente, não é 100 anos. Daí veio essa tese do Pelourinho, né? Veio essa tese depois que todo mundo falou, não, ainda é muito novo, tem 200 e tantos anos. Daí começou a se discutir muito dessas questões, que deixou o Greca bastante incomodado na época, né? E aí, claro, né, que ele foi e apelou para as questões. Assim, não, o oficial me disse que uma lei municipal diz que é 29 de março de 1693, então, por exemplo, era 300 anos. Então, é uma polêmica que foi levantada na época. É claro, né, que tem uma lei que diz que é isso, né? Por isso que eu falo assim, se discordarem dos critérios, basta fazer uma lei mudando, usando outro critério para dizer qual é a data de fundação da cidade de Curitiba, Ismael. O Elton, estão sugerindo, vários já mandaram e-mail, mandaram mensagens aqui, dizendo que seria apropriado fazer uma média aritmética das datas para chegar a uma data verdadeira de Curitiba, porque ninguém se entende sobre isso. Só o marketing da prefeitura, a propaganda. Você viu como está intensa a propaganda da prefeitura de Curitiba sobre esse tema de 330 anos? Você viu a quantidade de investimento na propaganda, o Elton? E outra coisa, eu queria emendar, você soube da abertura do Festival de Teatro de Curitiba? Sim. O prefeito Rafael Greca foi largamente vaiado pelos presentes, pela cerimônia, por conta da falta de apoio aos movimentos culturais da cidade. Você soube disso ou não? Sim, fiquei sabendo sim. Né? Mas a questão maior, como eu falei para você antes, né, tem que debater qual é o critério, né? Qual é o critério? O critério mais usual é quando há uma autoridade, uma legislação que outorga isso, né? E Curitiba é uma das poucas cidades que usa uma coisa mais um critério todo próprio para dizer quando foi a sua criação, né? É claro que a questão da comunicação, isso é uma característica desse grupo político, né, Ismael? Que, vamos dizer que até na época do Werner era até mais, né? A utilização desses critérios, né? Então, você usa a questão da cidade como uma cidade bonita e tal, como uma estratégia política. E isso não é novo, isso existe em Curitiba desde o início do século XIX, que foi reinventada, de certa maneira, por esse agrupamento político. Elton, a minha crítica não é simplesmente pela propaganda, porque a propaganda ela é fundamental, a publicidade dos atos, aquela coisa toda, a propaganda educativa, mas veja, enquanto há uma farra, verdadeira farra de publicitária em Curitiba, você tem ali na comunidade Tiradentes 2, ali para a região sul, 70 famílias sendo ameaçadas de despejo pelo lixão, pela empresa de lixo. Inclusive, tem uma força-tarefa da Assembleia Legislativa e da Câmara de Vereadores que está indo agora à tarde, ou foi agora à tarde, para falar com a empresa, para levantar mais dados sobre essa questão. Veja, é esse o dilema. Você tem a propaganda da cidade que tudo funciona, mas, na realidade, quando você bate o olho, é outra conversa. Tem a cidade que não funciona. E é uma cidade que não funciona, Elton, para mais da metade da população. Estou falando mais de 1 milhão de pessoas que não tem uma cidade funcionando plenamente. Então, é um pouco isso que eu queria mostrar para você, trazer aqui para você, que é o que eu chamo e muitos chamam, da cidade bela, mas também injusta. Não é isso? Eu vou te falar uma coisa também, Ismael, vou te contar que isso não é novo, né? Isso não é novo, ele, assim, foi aperfeiçoado, né? Lá no início do século, 1905, quase a mesma data quando se escolheu a data oficial da cidade, chegaram à conclusão que tinha que determinar um quadro urbano. E daí eles fizeram um limite do quadro urbano, aliás, ele já existia anteriormente, né? Mas nessa data eles proibiram que se construísse casa de madeira dentro do quadro urbano. O quadro urbano é o centro da cidade hoje, né? Sabendo que
Isso, viu, Ismael, tem uma implicância econômica. Por quê? O Paraná é um dos maiores produtores de madeira na época. A casa de madeira custava cerca de 20% do que custava uma casa de alvenaria. Nós não tínhamos Rio Branco do Sul, essas coisas todas para produzir cimento. Tudo vinha de fora, né? Então, o que eles começaram a fazer? Eles começaram a expulsar, via a proibição do uso de madeira dentro do quadro urbano, as pessoas para a periferia, né? E isso aconteceu em Curitiba, e esse núcleo foi aumentando, foi cada vez mais aumentando, levando cada vez mais as pessoas, essa população que não tinha como construir a casa, mais para a periferia. E ainda vou te falar, você pode ver que as casas mais antigas, Ismael, elas fazem fronteira, a fachada é fronteira com a rua, não tem muro, né? A casa de madeira tinha que ter distância, tantos metros de um lado, tantos metros de outro. Ao passo que, se você fosse construir uma casa de madeira, para ser autorizado pela prefeitura, a casa não caberia dentro do terreno, né? Se fosse de madeira. Então, isso foi uma estratégia usada no Curitiba em vários locais, né? De você expulsar a pobreza, né? Para a periferia da cidade. Né? Tanto que o que acontece aqui em Curitiba e na região, né? Porque outras cidades também fizeram isso. Há uma expulsão de pobreza de Curitiba para a periferia e das cidades circunvizinhas do seu centro para a periferia, de maneira que em muitos lugares hoje encontra-se os bolsões de pobreza nas áreas lindeiras, né? Dentro de um processo que foi muito comum adotado nas cidades do Brasil como um todo. Tem um trabalho da Raquel Ronick, uma urbanista importante aí do nosso campo, da minha comunidade. A Raquel Runick, ela fez um trabalho exatamente isso, acompanhando as leis de São Paulo. Qual das comunidades você se refere? Você da comunidade judaica. Judaica. Ela fez um trabalho bastante sério, né? Ela observou esse movimento também em São Paulo, né? Então, toda a legislação é uma legislação que é excludente. Vou te contar uma história, outra história. O quadro urbano de Curitiba, ele tinha seu limite na Jaime Reis e na Doutor Muricy, né? Ali era o chamado quartel operário, onde estava a Sociedade de Giuseppe Garibaldi, que era do movimento operário, não é como é hoje, né? Tinha a Sociedade Protetora dos Operários. Ali, todos os operários se reuniam para fazer seus protestos, todos os protestos começavam ali, né? E eles consideravam fora da cidade. Quando eles determinaram o quadro urbano, falaram, isso é fora da cidade, coisa que é de operário é fora da cidade. A rua ali do lado chama-se Dr. Kellers, que é um higienista, que era o arquiteto da época, que fazia as legislações urbanas. Antes, a rua chamava-se Rua dos Operários. Então, eles tiram o nome de Rua dos Operários e colocam Rua de um higienista, né? Que é os higienistas que falaram que não podia ter casa de madeira no centro da cidade, né? Então, como eu estava falando, esse movimento é um movimento antigo dentro das cidades brasileiras, né? O movimento social que vai fazer a construção diferente da cidade. Curitiba, essa cidade tão planejada, tão falada de planejamento, sempre houveram vários planejamentos de fato, mas se você olhar para a cidade, desafio vocês, meus ouvintes, minhas ouvintes, você, Ismael, pegue o mapa da cidade, pegue a linha verde, a antiga 116, olhe para o lado direito e vejam como os desenhos das ruas, e olhe para os desenhos das ruas mais perto do centro. Serão totalmente diferentes. Totalmente diferentes. Por quê? Porque ali quem construiu foi o movimento social. Eles não estavam planejados, né? Ele não estava planejado, mas o movimento social construiu. O movimento social construiu. Você pega lá a região do SIC, essa região que você está falando, o movimento social construiu, né? Então, tanto que na década das ocupações, você chegava lá no terminal de cargas, tinha uma rua autodenominada pela população do Ático dos Santos, outra Ângelo Carlos Vagnoni, outra Jorge Miguel Sametti, né? Porque eram pessoas que ajudaram a organizar as ocupações daquela época, entendeu?
para quem não sabe, não é de Curitiba, essas personalidades são todas do PT, né? O Samek, o Vanhone e o Duático, na época, era do PT, né? Era militante do PT. O Elton, assim, quantas pessoas você imagina ou que tem informação que moram em ocupações em Curitiba ainda? Você tem mais ou menos esse quadro? Olha, faz muito tempo que eu não me debruço sobre esses dados de Curitiba, né? Mas há muito tempo que existem essas coisas, né? Você vê, primeiro processo de favelamento da cidade aconteceu na década de 40. Na década de 40, o Plano Agache, inclusive, que é de 43, ele falou que não deviam acabar com todo o processo de favelamento naquela época, naquele momento, né? Que era na região do Santa Quitéria, que não existe mais, né? O processo de favelamento mais antigo da cidade é a favela do Valetão, da década de 50, ali perto do Guaíra, né? Perto ali da região do Guaíra e do Água Verde, né? E também lembrar a favela do seu José Pinto, né? Que é a famosa favela da Vila Pinto, né? Hoje rebatizado inclusive pelo atual prefeito, né? De Jardim das Torres, né? Então o processo de favelamento é muito antigo na cidade. Aqui, rapidamente, 40 mil famílias vivem Quanto? em ocupações, 40 mil. 40 mil dá quase 200 mil pessoas. Eu vou te falar uma coisa, viu, Ismael? Esse número ele é por baixo, quer dizer assim, não está aí contado os moradores de rua. Tá? Uhum. Os moradores de rua que entram aí. E também não está aí contado os encurtiçados em Curitiba. Parece que não tem cortiço em Curitiba, mas tem. Nas regiões ali, do Rebouças, no São Francisco e tal, tem muitas casas. O que é cortiço? Muitas casas que eles vivem de aluguel, o dono vive de aluguel, mas vive um monte de famílias. Um lugar que comportaria aí umas 20 pessoas, mora 100, né? Isso é encurtiçado, tem cortiço em Curitiba e não tem números oficiais sobre isso. Então a gente poderia calcular entre ocupações, cortiço e moradores de rua, cerca de 300 mil pessoas. Que é um número considerável, né, Ismael? E se você pensar, a minha cidade de Ponta Grossa tem 391 mil habitantes. Quase uma Ponta Grossa, né, de pessoas morando precariamente, né? Sim, bastante. Bastante. Só que Ponta Grossa é diferente de Curitiba, né? Curitiba tem o conceito normal de periferia, aquele que mora num espaço longe dos espaços mais tradicionais, perto das regiões mais centrais, que não tem acesso ou não tem muita infraestrutura. Ponta Grossa, não que não tenha isso, é que essas pessoas que não têm infraestrutura e tal, estão por toda a cidade em Ponta Grossa. Né? Elton, para a gente avançar um pouco aqui em outros temas aqui, para a gente aproveitar a tua presença, o que você desejaria para Curitiba que está fazendo aniversário? Sabe o que eu desejaria para Curitiba? A gente, já que Curitiba tem toda essa tradição... Não me venha com o Deltan Dallagnol, que não vale. Não, muito pelo contrário, né? Eu acho que Curitiba tinha que começar a se pensar mais, né? Ir para a realidade. Eu gostaria homenagear um cara que não tem nada de esquerda, não tem nada, mas assim, é um cara que é um anticiclo, que chama-se o nosso grande contista, que escreveu Em Busca da Curitiba Perdida, o Dalton Trevisan, né, e outros tantos contos. Por quê? Ele sempre foi contra essa cidade da propaganda, né? Desde lá dos paranistas, que não eram torcedores do seu time, Ismael, mas era um movimento que o Romário Martins criou, né? De uma cidade dizendo que era a cidade do céu, a cidade bonita, tal. Ele tem suas bonitezas, mas ele está para outras questões, né? Por isso que ele fala que Curitiba era um processo diferente, né? Em busca da Curitiba perdida, ele fala assim, que não viaja a todas as Curitibas, né? A do Emiliano Perneta, a do Romário Martins e de outros tantos, né? Mas a Curitiba das
das filas de ônibus, dos bailes do operário, né? Então é uma coisa anticíclica. Ele sempre falou isso, ele combateu desde lá, até inclusive o pessoal do Jaime Lerner, né? Ele tem contos que ele fala assim, o divulgador dos acrílicos roxos, né? Ele tem outro que ele fala assim, que é o Canto do Exílio, que ele diz assim, minha terra não tem palmeiras, muito menos sabiá. Morrer em Curitiba, coisa pior não há. Ele começa a descrever tudo que acontece se você morre em Curitiba, né? As carpideiras vão chorar no teu enterro. O Rafael... E não vai ter samba. O Rafael vai discursar no teu enterro. O Rafael, que é o prefeito agora, né? Ele fala assim, o Silvio, que é o Bate, né? O Silvio vai querer fazer da tua vida um filme, melhor não ter vivido. Então ele ironiza muito dessas questões, dessas construções dessa imagem geral. Por isso que eu mais desejo para Curitiba é uma reflexão. Curitiba tem muita coisa bonita. Curitiba é uma cidade bonita, uma cidade que tem infraestrutura, até tem um apelo, uma cidade dos maiores PIBs que tem no Brasil. Eu acho que nós de esquerda temos que aprender. O Vagnoni foi muito bom nisso, né? O Vagnoni, na sua campanha, que a gente chegou ao segundo turno, né, ele criou aquele slogan, né, que geralmente a gente lança da esquerda os slogans Curitiba, popular, avançada, igualitária, aqueles 459, não que não seja importante, mas ele lançou o quê? Gente, né? A cidade da gente, né? Então, o que eu acho que o Curitiba merece é uma grande reflexão, porque o que nos deu tão forte de certa maneira não foi, claro que a questão econômica foi mais importante, mas a questão do planejamento foi importante. Hoje, o planejamento nos cria dificuldade, né? O planejamento foi importante para a década de 60, 70. Agora, eu acho que não. Para a gente fechar esse ponto, você acha que seria apropriado trocar o símbolo de Curitiba, que é aquele brasão, por um radar de multa eletrônica? Bom, isso sim, né? São mais de 300 radares, acho que são 330 radares em Curitiba. São bem mais que 330. Bem mais que 330. Você não sabe exatamente. Tem até algumas declarações no portal Transparência, mas não sei se está completamente atualizado. Até vou dar uma olhada nisso. Eu sugiro aí aos telespectadores que quiserem investigar nessa linha que eu estou colocando, um livro de Fernanda Sanches, que ela escreveu sobre Curitiba, que ela colocou assim, City Marketing, né? Então, ela pega esse exemplo de Curitiba e alcunha essa palavra para tentar mostrar o que nós vivemos aí nos últimos 30, 40 anos, né? City Marketing. É muito apropriado. Fernanda Sanches. Tá? Nós somos dominados pelo mesmo grupo político, só com algumas interrupções. Tivemos as interrupções do Maurício Fruit, do Roberto Requião e do Gustavo Fruit, né? Desde a década de 70, de 70 até agora, as únicas interrupções foram essas. Vamos lá. Aqui, ó, joguei aqui na tela aqui. Vou pegar aqui, que está melhor aqui. O Arilson está lançando aqui a Frente Parlamentar em Defesa da Copel e da Sanepar. Então tem já os 10 mandamentos. Estamos nessa. Estamos nessa junto. 10 mandamentos. Não privatizarás, não venderás, não doarás, não entregarás. Tem um erro de digitação ali. Não concederás, não desestatizarás, não roubarás, não leiloarás e não pedagiarás. E o 10º mandamento, não descuidarás da função social das empresas estatais paranaenses. Daí, Elton, esse movimento me parece que ele decorre daquele movimento do lançamento da coalizão, né? Como é que está isso aí? Você que participa, você que é vice da Federação Brasil Esperança aqui do Paraná, como é que está essa questão? Os partidos estão com vontade de empreender essa luta? O que você tem a dizer para a gente aí? Eu sinto que os partidos estão com vontade de fazer essa luta.
porque são muito importantes hoje para o nosso Estado, né, para definir qual o modelo de Estado que a gente quer, né? Eu acho que nós estamos vivendo um outro momento político, no Brasil e no Paraná, né? Então, nós temos que tentar fazer esse movimento que puxe a vara, como diria alguns pensadores, né, da teoria da curvatura da vara, né, puxar a vara para outro momento, para puxar para outro lado, outras propostas. E essas propostas não trouxeram desenvolvimento para o Brasil e para o Paraná. Mas eu quero dizer para você que, assim, os partidos estão nisso, mas esse é o momento que a gente quer lançar, é trazer os movimentos sociais, viu, Ismael? Não é só os partidos. Nós queremos trazer as centrais sindicais, os movimentos estudantis, que já foram importantes lá atrás, naquela contestação, a famosa ocupação em função da Copel, né? Então, nós queremos trazer aí as pessoas que sempre estiveram na luta contra esse desmonte do Estado, para a gente conversar e agora organizar essa luta, né? O mais importante, não é só os partidos, é os movimentos sociais em conjunto, né? Elton, já vejo aqui o Requião, o governador Requião na sala, mas só que ele está sem a câmera, tem que ligar a câmera aqui para a gente adicionar na transmissão. Então, Requião, ligue a câmera aí que já te jogo aqui junto na conversa, na roda. Elton, então, essa questão da frente é isso, dos mandamentos, da frente parlamentar, que surge com a decisão da Assembleia Legislativa do Paraná, então tem um peso institucional, né? São partidos que integram isso de maneira suprapartidária, parlamentares do PDT, do PT, do PSDB, né? Que também a Silvestre, deputada Silvestre, que participa, a Cristina Silvestre, que participa dessa frente. Então, é um movimento que vai ser lançado provavelmente na semana que vem. Requião, eu estou sem a tua imagem aqui, Requião. Assim que eu conseguir enxergar você aqui, eu já te adiciono na conversa. Estou vendo aqui o Requião ele saiu. Eu acho que ele vai voltar aqui para nos prestigiar. Mas viu, Ismael, por isso que eu estou falando assim, a gente não quer que isso fique só entre os partidos. A gente quer que ganhe as ruas, ganhe os debates, né? Porque nós queremos debater, sim, o Estado do Paraná e os seus caminhos, né? Como eu falei, que Curitiba precisava do debate, Paraná muito mais ainda. Então, e para isso, nós queremos trazer a população como um todo e os movimentos sociais, né? Nós queremos chegar nesses lugares, que você já citou de Curitiba, que tem pouca infraestrutura, mostrar que essa questão que nós estamos defendendo aí tem a ver e são coisas correlatas à falta de infraestrutura deles, né? Tarifa social da água, a questão do preço da luz, né? Tudo isso influi em ele ter acesso ou não ter acesso a serviços públicos de qualidade. Então, a nossa preocupação nesse momento é trazer os movimentos sociais com isso, né? Sendo que os partidos, inclusive, né, eles não têm que ser necessariamente o ápice dessa questão, né? A frente parlamentar é um dos braços da ação desse movimento, né? Que vai levar os debates para dentro das casas de lei, né? Para a gente amplificar essas coisas. Mas nós queremos trazer aí, vamos dizer assim, a parte sadia da sociedade paranaense para se movimentar e se colocar contra isso. Elton, eu estou aqui passeando aqui no meu site, aqui para quem está nos acompanhando, vai nos acompanhar depois, tem aqui notícias sobre a ação do Ministério Público lá em Araucária, que está investigando lá um contrato de 10 milhões sem licitação na prefeitura, a audiência do Flávio Dino, ministro da Justiça. Você chegou a ver essa audiência? Cheguei, Olha, foi engraçado, de certa maneira, né, Ismael? Porque as pessoas, a bancada raiz do bolsonarismo, que ajudou a convocar o ministro, a certa altura não sabia o que mais falar, né? Não sabia o que colocar mais, né? Deixa eu adicionar o Requião aqui na nossa conversa. Boa tarde, Requião, firme. Tudo bem, professor Ismael? Tudo ótimo. Prazer em vê-lo, rapaz. Requião. Prazer ver, governador.
Sempre é importante ouvi-lo. Ô, Requião, nós estávamos conversando aqui sobre Curitiba. Você me falou ontem que Curitiba teria. Eu não te que falei teria. nada. Você inventou essa estripulia aí. Ó, É importante 355. ter isso, a data ou não data, não é? Nós temos que pensar, Elton, numa frente de oposição que não seja uma frente de oposição como acenam aí pessoas. Uma frente de oposição tem que ser lastreada primeiro num programa político. O que vamos fazer com os lucros fantásticos da ICI, que pesam no imposto de todos nós? O que nós vamos fazer com a educação do município? O que nós vamos fazer com as... Lembra das freguesias que eu criei? Eles mudaram o nome, agora que é zeladoria. Mas não serve para porra nenhuma, porque não funciona. Programa para a prefeitura. Depois nós vamos fazer uma aliança em cima de compromissos programáticos. Senão nós vamos cair na armadilha que o Lula caiu lá no Congresso Nacional mais uma vez. Uma aliança com pessoas. Ele apoia o Lira, apoia o Pacheco, e logo depois da posse eles dizem o seguinte: Lula, nós somos a favor do Banco Central Independente. O Lula está sequestrado por parte dos seus aliados e cai entre nós dois, Elton, que o Ismael não nos escute aí, por parte do seu ministério. Ele está sequestrado. Então a campanha agora é Lula livre, libertemos o Lula, porque o discurso dele continua sendo muito bom. Daí ele diz, nós temos que retomar a Eletrobras. No dia seguinte, o tal do ministério dele lá das Minas de Energia diz, não, isso está consolidado, nós não podemos mexer nisso mais. São inimigos do Brasil e o Lula está sequestrado na mão deles. Liberdade para o Lula, vamos libertar o Lula desse sequestro dos seus próprios ministros e dos seus aliados do Congresso Nacional. Ou seja, parece que o PT velho de guerra não aprendeu nada com as lições anteriores. E isso vai nos levar, consequentemente, a uma derrota brutal e a volta da direita para o Brasil na eleição, se chegarmos lá. Isso é claro para mim. Agora diz, não fala que você desgasta o governo. Eu estou tentando libertar o Lula. O Lula saiu daquela prisão absurda, ilegal, fantasticamente absurda, com reflexões sobre a administração pública, sobre seus acertos e os erros. O Lula é um ser político em evolução. Ele saiu lá do interior do Ceará, se transformou em líder sindical e presidente da República. Ele cresce a cada momento. Mas agora ele está sequestrado pelo seu próprio governo. Lula livre, minha gente, é o que nós queremos. Ele ganhou a eleição e nós entramos nisso. Eu, você, Elton, o Ismael e tanta gente. Por quê? Porque queriam nos tomar o petróleo e a Petrobras. Porque queriam nos tomar como tomaram a Eletrobras. Porque queriam um Banco Central independente escravizando o Brasil aos rentistas do mundo. E porque queriam acabar como acabaram com as garantias dos trabalhadores. Esses são os eixos do bolsonarismo. E o Bolsonaro, nisso tudo, nunca passou de um ornamento, porque o liberalismo econômico era comandado pelo Guedes e pelos banqueiros. Então, não aguentaram mais o Bolsonaro. Ele não usava o talher certo no almoço e não colocava a louça correta no jantar. E se somaram num tal acordo nacional. Agora, nesse acordo nacional, só o povo brasileiro não entra. O Lula está sequestrado pelo seu próprio ministério. Ele, com a franqueza que o caracteriza, diz uma coisa, em seguida vem o ministro e diz outra completamente diferente, e ele não põe o ministro na rua, é porque está sequestrado. Lula livre, minha gente. Ô, Requião, avançar. Ô, Requião, você que é o coordenador da Vigília Lula Livre, você vai admitir o PT nessa coordenação? Como é que está isso? O PT tem uma base maravilhosa, não é, Elton? Mas tem umas figuras lamentáveis também no comando. E os caras que contradizem o Lula a cada momento em cargos de ministro que ocupam. Não preciso nem citar o nome. Qualquer pessoa que esteja nos escutando e que sintonize aí a internet, a televisão, percebe o que é isso. O Lula diz uma coisa e é desmentido. E não demite. Ele está sequestrado. Vamos livrar o Lula desse sequestro, porque o Brasil precisa disso.
E o que você acha, Raquel, que é mais evidente, que denuncia esse sequestro do Lula e que precisa da libertação? O que chama mais atenção? As três coisas. A Dilma foi derrubada por causa do Banco Central Independente e ela entrou nessa armadilha um tempo lá atrás. O Elton lembra, né? O ministro da Fazenda dela propôs a independência do Banco Central, nós derrubamos no Senado, na época que eu era senador. Eu, o Lindbergh, a Alice da Mata, a Gleisi também, nós derrubamos isso. E o Renan Calheiros propôs o Banco Central independente também. Nós conseguimos segurar isso no Senado. Eles queriam a Petrobras. Os Estados Unidos, querem o domínio absoluto da energia no mundo. Não sou eu que denuncio isso, Ismael. Se lembra, Elton? Jimmy Carter, passando um pito no Trump. Ele dizia o seguinte: nos últimos 30 anos, os Estados Unidos invadiu mais de 50 países, alguns com forças armadas para dominar a sua energia, suas terras raras, os seus combustíveis. Isso não tem cabimento. E ele faz a comparação com a China. A China, por outro lado, se dedicou à produção tecnológica, a avançar, não invadiu país algum e está competindo com os Estados Unidos no mercado mundial. Daí esse desespero todo, essa pavorosa aliança que eles fizeram contra a China e a Rússia, e não estou dando razão ao Putin, que é tão conservador, ou muito mais que o Biden, mas é o domínio do mercado mundial. Eles querem o domínio absoluto. Eles derrubaram a Dilma e prenderam o Lula por isso. E nós entramos nessa campanha acreditando no Lula no Brasil, na linha do Papa Francisco, contra o domínio absoluto do capital financeiro. Eu acho, Elton, vamos falar baixinho aqui, porque eles não se assustem, que a guerra verdadeira hoje não é contra o comunismo, não. O comunismo mudou de faces. Na Rússia, o nosso amigo Putin lá não tem nada de comunista, né? Caiu na mão daquela gente toda e abandonaram, destruíram a União Soviética, hoje a Rússia é um país e tal. Eles querem acabar com o cristianismo. Eles querem acabar com a solidariedade, com o amor entre as pessoas. É esse o objetivo do liberalismo econômico. As raízes cristãs desenvolvidas através dos séculos na moral e na ética. Eles querem liquidar com qualquer coisa que signifique solidariedade ao povo, aos pobres, igualdade social, oportunidade para todas as pessoas. É uma luta contra o cristianismo. E eles invadiram, através de alguns pastores comprados, as próprias igrejas evangélicas. Sabemos, Ismael, que evangelho significa boa nova, não é isso? E eles querem liquidar essa boa nova cercada da visão solidária, do amor, da solidariedade, que é a substância ética e moral do cristianismo, desse misticismo cristão no mundo. E é de todas as religiões além do cristianismo, mas eles querem fundamentalmente no Ocidente liquidar o cristianismo. São inimigos do Papa, são inimigos do amor e da solidariedade. É isso que está acontecendo no Brasil. E o Lula está capturado, está sequestrado por essa gente. Você veja, o Lupe baixa os juros do empréstimo consignado e puxa a orelha do Lupe e aumentam de novo o juro. Elton, lembra quando aqui o seu amigo Requião era governador do Paraná? Eu dei uma olhada nisso em determinado momento e vi que o juro era um absurdo. O que eu fiz? Como é que é feito esse juro? Ele não tem risco, não tem o tal spread, que é a taxa de risco. Por que não tem? Porque quem paga o juro, descontando do salário dos aposentados e dos funcionários, é o Estado. Então, eu disse o seguinte: eu vou baixar esse juro para esse valor, não me lembro bem como é que o valor exato que era naquele momento, mas é um valor bem razoável para o funcionalismo. E se os bancos não concordarem, eu não desconto e não pago. Cobrem direto dos credores. Acabou a brincadeira. Eles toparam e eu baixei violentamente. Eles gritaram, mas eu banquei. O Lupe toma uma atitude com o Conselho da Previdência e o governo inteiro diz que ele não podia tomar. Claro que ele tomou falando com o Lula. E levantam o juro de novo, a pedido de quem? Do povo, do sindicato, da COT, da Força Sindical? Não, dos bancos.
Então, o Lula está sequestrado. Vamos libertar o Lula. Ele não pensa assim. Nós sabemos que ele não pensa assim. Ele tem uma formação, uma evolução ao longo da sua vida fantástica. Eu cantei isso em prosa e verso durante a campanha eleitoral. E acredito nisso. Portanto, hoje a palavra de ordem: Lula livre, libertado do sequestro das forças econômicas que estão acabando com a possibilidade de mudança no Brasil. Então ele foi sequestrado pelos bancos e também em associação com a mídia, né? A velha mídia, né? Tudo, e com alguns ministros que, pelo amor de Deus, que falta absoluta de competência. E eles já viram isso. Eles compraram a eleição do Pacheco e do Lira com favores, com emendas. A tal emenda secreta não acabou. Não acabou, ela foi dada diretamente aos deputados e senadores. 30 e poucos milhões para cada deputado federal e 60 para os senadores. Com uma diferença. Aquela emenda secreta, o deputado e o senador que não votasse com o governo tinha o corte do governo. O Bolsonaro não pagava. Agora não. Agora elas são autoaplicáveis, elas são impositivas. Portanto, eles podem vender o voto para o capital financeiro e votar contra o governo e vão ficar com os 30, ou 33, 60 ou 66, qualquer coisa nesse valor. Então, é só erro, erro em cima de erro. Quem é que está orientando a nossa política? Então, eu vejo que isso tudo pode acabar com uma solução terrível, que é a pedagogia do fracasso. E atrás disso, do fracasso, vem o quê? Vem a direitona. Com Bolsonaro ou sem Bolsonaro. Mas vem a direita de novo, dizendo que nós fracassamos. Como é que é possível que o Lula seja prisioneiro do Banco Central e uma parte do governo, seus ministros, concordem com isso? Como é possível que esse tal de Alexandre diga que a questão da Eletrobras é uma questão perfeita e acabada, que não há mais o que fazer? Ele é ministro do Lula do Brasil ou ele é um lobista do mercado alçado à condição de ministro? E esse cara é que montou, através do ministério dele, inclusive Itaipu, isso tudo. Onde é que nós estamos? Agora vamos ficar quietos? Essas coisas têm que ser entendidas pela nossa base petista, a nossa aliança, Elton. A base tem que entender, porque nós temos que mudar isso. E a mudança é uma só: Lula livre. Vamos livrar o Lula desse sequestro do capital financeiro e desses primatas na política que estão repetindo os mesmos erros do passado e podem nos levar ao fracasso e ao desastre, o que nós não desejamos. Ô, Requião, você citou o Alexandre Silveira, que é o ministro das Minas e Energias. Quais outros são do mesmo naipe? Cita você, eu não quero nominar. Eu estou mostrando com clareza quem são, eles falam todo dia. Eles abrem a boca todo dia e ficam aí fazendo um barulho danado. O Bolsonaro ficou com mais um relógio. Que se me dá que o Bolsonaro tenha um relógio ou não tenha, no relógio saudita ou não? Que me importa isso? Me importa é que roubaram a Petrobras, a Eletrobras, o Banco Central e tomaram o direito dos trabalhadores no Brasil. Nós podíamos ter agido no Congresso com uma proposta nacional. Se o Lula fosse para uma rede de televisão dizendo o seguinte: eu quero agora resolver o problema do Banco Central baixando o juro, quem é que podia dizer: não, eu sou contra o Lula porque eu quero ferrar o povo com o juro mais alto do Brasil? O povo, o comércio, a indústria, a possibilidade do desenvolvimento nacional. Ora, eu estou falando com vocês aqui com a mesma garra e entusiasmo, Elton, que eu participei da campanha do Lula. Eu poderia ser, eu acho que vocês dois podem até concordar comigo, por mais céticos que sejam, eu poderia ser o deputado mais votado do Paraná, federal. Eu, como candidato a senador, teria impedido a eleição do Sérgio Moro. Por quê? Porque eu teria os votos que tive e eles tinham dois candidatos, um do Rato e um do Bolsonaro. Eu teria impedido a eleição deles, era outra circunstância. Mas ele tinha mais que dois candidatos. Mais que dois, pois é. E para o governo do Estado, não. Eu levei pau sozinho, né? E levei pau por ter entrado no PT. Do que eu não me arrependo. O PT tem uma base do cacete, viu, Elton? Gente boa para burro. Mas na cúpula tem uns caras, para dizer o mínimo, absolutamente despreparados e desinformados.
Ô, Requião, antes de eu passar Santa a palavra... Maria Mato. Antes de eu passar a palavra para o Elton, eu queria fazer uma outra pergunta. Nesse teu movimento aí, o Lula Livre, que você está lançando aqui, a tua vigília, você vai fazer uma vigília lá em Brasília? O que você está pensando? Vai mobilizar? Eu queria o quê? Que pusesse uma barraca na frente do Congresso, ficasse lá tomando um chimarrão. Lula livre do quê? Livre do Banco Central. Lula livre dos ladrões que tomaram a Petrobras. Lula livre dos que roubaram a Eletrobras, para poder governar e tocar para frente as propostas de campanha. Não foram elas que nos mobilizaram, Elton? Você que é presidente de um partido, da nossa aliança? É claro que eu acredito no Lula. Eu sempre fui um admirador dele, nunca escondi isso, nem quando, como senador, criticava algumas coisas do governo. Que todo governo tem erros e acertos, né? Eu fui governador do Paraná 3 vezes. Eu fui presidente do Parlamento Europeu, Latino-Americano. Eu sei que a gente comete alguns erros também. Agora, erros nós temos que chamar de experiência para não repetir. E, de repente, eles estão fazendo a mesma coisa, os mesmos erros, como diria o Ciro Gomes, naquela sua incontinência verbal. Eles estão fazendo a mesma merda? Elton Bars, seu comentário? Vamos lá. Não, eu quero ver o registro, acho que não vi ainda na imprensa nacional. Eu recebo alguns boletins lá da China e tem lá a comitiva brasileira está lá ainda, e eu recebi umas informações que o Brasil vai acertar alguns acordos com a China, mas não lastreado no dólar, e sim no yuan, no renminbi, né, que é o dinheiro chinês, né? Eu quero ver, se essa notícia se confirmar, vai ser a notícia da semana aí nas redes sociais e também no debate jornalístico, né? Com certeza os Estados Unidos vai se arrepiar, com certeza muitos comentaristas, esses que comentam que a gente não pode fugir, só tem essa alternativa, vão estar dizendo que nós estamos passando uma ponte difícil, já vão associar com certeza com a presidência do banco, que é um banco muito importante, vou dizer assim, né? Que a Dilma agora assumiu a presidência. Então, se isso se confirmar, governador Requião e Ismael, com certeza será um novo embate muito grande, porque parece-me que a Arábia Saudita também está caminhando para não lastrear todos as suas vendas no dólar e também utilizando o yuan, né? Então, quero ver e assistir bem o que vai ser acreditar, porque hoje tem 2 projetos bem definidos a nível de mundo, né? E a China quer estabelecer com o Brasil outros tipos de relações, que é investimento na produção, investimento na infraestrutura, né? Aí quero saber quais vai ser as grandes desculpas para dizer que isso não pode ser feito nessa relação com a China. Parece-me que o Lula já marcou para 15 de abril essa visita, eu acho uma visita central. 11 de abril. 12 de abril. Talvez aí, governador, seja a visita do Lula ajude a esse processo do Lula livre, governador. Escuta, é uma coisa extraordinariamente positiva, mas vamos entender com clareza a nossa posição. O Brasil tem que ter um projeto próprio de desenvolvimento. O BRICS, por exemplo, estava muito interessado até agora, antes da Dilma assumir, muito interessado em comprar usinas hidrelétricas do Brasil, comprar terra para plantar cana para acabar com a poluição atmosférica na China. Nós precisamos de investimentos do BRICS para o nosso desenvolvimento, para a nossa industrialização. E essa possibilidade de comercializar com a China sem utilizar o dólar é porreta. Mas nós não somos, nesse quadro, inimigos dos Estados Unidos, nós somos amigos do Brasil. Nós temos que ter aqui possibilidades claras de desenvolvimento. Isso que eu vi hoje na internet e que você comenta é bacana, é entusiasmante, o que mostra que nós não estamos totalmente errados quando apoiamos, como apoiamos a eleição do Lula e da nossa frente. Mas, porém, todavia, contudo, você sabe
que a grande alavanca do desenvolvimento do Brasil possível agora, para a retomada do crescimento econômico, é a Petrobras. Ela era responsável por 80% dos investimentos feitos no país antes do Temer e do Bolsonaro. Os investimentos pararam. Nós temos que retomar a Petrobras. E eu vejo o pessoal da Petrobras com essa conversa mole que vai investir em tecnologia alternativa. Eles não vão mais reformar as usinas, modernizar as que nós temos. Eles não vão mais retomar as que foram vendidas. O presidente já disse que não há interesse nisso, que não vai fazer. São contratos perfeitos e acabados, diz ele. E que ele vai continuar cedendo postos para os estrangeiros furarem. Então, em determinado momento, a Petrobras não vai ter refino, não vai ter poço, não vai ter mais nada. Daí, num aperto desse de Banco Central, vendem a Petrobras para pagar conta. E acaba o projeto nacional. Nos transformamos aqui numa colônia à disposição do capital financeiro. Agora, tem o contraponto. Você coloca essa negociação com a China. É bacana. Isso não significa que nós seremos chineses daqui para frente. Significa que a multipolaridade do mundo continua sendo a visão clara do Brasil. Isso é fundamental. Agora, temos que ter um projeto. Nós não temos projeto, Elton. Não tem projeto algum de desenvolvimento. É só conversa mole. O discurso do Lula é porreto e os sequestradores dizem o contrário no dia seguinte. Eu fui governador 3 vezes, Elton. Vocês acompanharam de perto isso. Eu pus na rua quem contrariava a visão do governo. Ou, vamos admitir que, de repente, eu descobria que estava errado. Então, eu parava com o meu discurso e dizia, olha, o meu secretário está certo, errado era eu. Ele se mantém e eu corrijo a posição. Mas não, os caras contrariam o presidente todo dia e fica por isso mesmo. O Lula está sequestrado pelo capital financeiro, pelo Banco Central, pelos que nos roubaram a Petrobras, pelo pessoal que ficou com a Eletrobras e pelo pessoal que tomou o direito dos trabalhadores. É claro que precisava de uma reforma na CLT. As relações de trabalho no mundo estão mudando. Eu repito aqui mais uma vez, eu tenho repetido isso em todas as minhas lives. Quando o Lula era líder sindical, a Volkswagen tinha 41 mil trabalhadores e ele peitou o governo militar com aquela greve bonita. Lembra? Hoje tem 7.800 trabalhadores, a Volkswagen, não é Petrobras, perdão. Tem 7.800, mudou a relação de trabalho. Nós temos que proteger esse pessoal uberizado e tudo mais. Mas não, nós não estamos fazendo nada. É só o Lula fazendo o discurso e os secretários, os ministros, aí passando o pito nele no dia seguinte. É insuportável isso para quem, como eu, dedicou a vida a uma mudança positiva no Brasil. Eu acredito que para vocês também. Agora, falta muita informação. De repente vem aí, sei lá se é a SECOM, a grande rede do governo. Não! O Bolsonaro roubou mais um Rolex. Que se me dá se o Bolsonaro roubou um Rolex ou não entregou para o Brasil o Rolex e como o presidente ganhou da Arábia Saudita? Que importância tem isso? Enquanto não defendem a posição do presidente na defesa da Eletrobras, da Petrobras e do Banco Central dominado por um projeto de governo brasileiro. Que espécie de brincadeira é essa? Que coisa mais ridícula que está se transformando a comunicação. Ô, Requião, essa ideia de novo acerto econômico, parceria com a China, essa nova relação, se de fato ela se consolidar, não muda muito para o Brasil se não tiver um projeto claro, porque você só muda de dono, não é isso? É claro, mas veja bem, vamos aprofundar um pouco mais, Elton. Eu vi que você ficou animado com essa notícia. Eu também fiquei. Mas quer uma outra notícia interessante? A China está desenvolvendo a produção de proteínas sem carne animal, com base no açúcar. E é um sucesso já. Se ela conseguir botar isso em escala, o agronegócio brasileiro vai para o chão numa semana. Um fenômeno parecido com a Polaroid e a sua... Governador, e tem outra coisa. A China, há mais de 15 anos, está fazendo uma parceria muito grande com a África, com vários países da África, e eles estão já produzindo muitos commodities agrícolas, né, inclusive carne, nesses países. Esses países vão se tornar grandes produtores de commodities,
e estão mais perto, logisticamente eles estão mais perto. E isso numa associação com os árabes porque também estão próximos, também são os consumidores desses commodities agrícolas do Brasil. Então, assim, se o Brasil não mudar esse seu sistema só de ser exportador de commodities, não se reindustrializar, não termos o seu processo de desenvolvimento, não é a China que vai salvar. O bom desse negócio das questões da China é que, dentro de um projeto de desenvolvimento nosso, nós temos outra alternativa, né? Ou seja, tem as questões dos Estados Unidos, do mundo da comunidade europeia e tal, mas tem outras alternativas que a gente pode trabalhar dentro dos nossos interesses. Não precisa ficar na mão de um interesse só, né? Porque, como bem falou o governador, a China tem seus interesses e nós temos que ter os nossos também. Claro, claro. Vamos aprofundar isso? Eu vi outro dia uma entrevista, não uma entrevista, uma live do Elton, do Josué, filho do Zé Alencar. E ele dizia o seguinte: o projeto é transformar o Brasil numa colônia agrícola. O imposto em cima da agricultura é 5%, em cima da indústria é 30%. Por quê? Além disso, aqui no Paraná tem mais 16 bilhões esse ano de isenção fiscal. Para quem? Para o agronegócio. Então, o estímulo absoluto para o agronegócio, juros absurdos, porque o agronegócio tem financiamento externo, ele não trabalha com juros internos do Brasil, é totalmente financiado pelas trades que compram e comercializam no mundo os seus produtos, e é liquidar com a indústria de uma forma definitiva. É tudo para o agronegócio. Agora, o agronegócio não dá emprego e não bota comida no prato das pessoas. A Inglaterra e a França têm um acordo com os seus agronegócios que eles são obrigados a produzir os alimentos necessários, 20, 30 produtos agrícolas ou pecuários que são usuais na alimentação do povo, não é só soja, milho e trigo. E nós, trigo, nós estamos atrás para burro, né? Já fomos autossuficientes lá atrás, mas não somos mais. E o grano duro é raro no Brasil. É um problema muito sério. E nós estamos entrando nesse jogo atrás do relógio Rolex do Bolsonaro. Vamos fazer o seguinte: se o Bolsonaro ficar lá nos Estados Unidos, não vier mais encher o saco do Lula aqui, parece que dia 30 ele vem, eu, você, o Ismael e mais algumas pessoas que estão nos acompanhando aqui nesse nosso blog, nos cotizamos, compramos um outro Rolex e damos para ele ficar nos Estados Unidos e não encher mais o saco da gente. Agora, você priorizar a história do Rolex que ele ganhou e não entregou para o Estado porque ganhou com preço, é uma palhaçada, uma coisa ridícula. Enquanto não falam mais no Banco Central, na Petrobras, e ministros ainda dizem somos a favor do Banco Independente. E o PT era a favor. No governo da Dilma, o Nelson Barbosa tentou fazer isso, nós derrubamos. Eu era senador, mas hoje não. Hoje o senador é o Sérgio Moro, que está sendo liquidado agora com as denúncias do Tacla Duran e outras denúncias, né? Parece que o advogado Odebrecht resolveu mostrar umas gravações também. Olha, para o pessoal ver que nós somos abertos, eu me entusiasmei com a Lava Jato no começo. Ismael, quem foi que levou o Sérgio Moro para o Congresso 2 vezes para falar nas comissões? Fui eu, foi o Lindbergh Faria, a Vanessa. Nós levamos lá porque achamos que ele estava combatendo a corrupção. Agora, de repente, ele percebeu que não era corrupção nenhuma. Era uma guerra contra as empresas brasileiras. Roubo, havia IA para burro e tem que ser combatido com dureza. O Obama pegou o trambique da General Motors, lembra, Elton, o que ele fez? Ele estatizou a General Motors, junto com o Ministério Público e a polícia americana, pôs na cadeia as lideranças da empresa e depois entregou para o mercado de novo, porque não é função do Estado ser monopolista da fabricação de automóvel. Estatizar que tem uma concorrência mundial de qualidade, avanço e tudo. Mas não, o Moro queria acabar com a empresa nacional. E eu vejo, de repente, o meu amigo Haddad dizer eu sou a favor da entrada do Brasil no OCDE. Daí acaba definitivamente a indústria. A OCDE, Requião, ela sugeriu que os aposentados pagassem o auxílio família na pandemia. Essa frescura, mas perceba só o seguinte:
A OCDE acaba com a vantagem da empresa nacional nas concorrências internas do Brasil. Não sobra uma empreiteira no Brasil mais. É porque a OCDE não queria mexer no orçamento. E o Lula propõe o mercado comum europeu. Agora, isso não vai acontecer. Eu fui presidente do Parlamento Europeu Latino-Americano. São 28 países no mercado comum. Muitos deles vivem de uma agricultura moderna, pesada. Jamais vão admitir a entrada do Brasil com as nossas vantagens proporcionais ao clima, à extensão, ao verão e às estações do ano, durante o território inteiro em espaços. E a vantagem de usar tudo que é espécie de veneno, né? Pois é, agora hoje estão nos liquidando, estão envenenando a agricultura, os rios e tudo mais. E ninguém diz nada. Estão preocupados em entupir a internet do relógio Rolex. Olha, Rolex eu não tenho, mas tem uns relógios velhos que posso mandar para o Bolsonaro também, desde que não me encham mais o saco e defendam o Brasil. A Petrobras, a Eletrobras, o Banco Central e a revisão da CLT, garantindo direito para os trabalhadores. Que você tocou no teu amigo. Eles querem acabar com o cristianismo. São inimigos do cristianismo. Querem acabar com o amor e com a solidariedade no mundo. É o domínio absoluto do capital financeiro, o capital vadio. E nisso eu estou com o Papa Francisco fechado. Requião, você que defende o cristianismo, o que você achou desse negócio do Sérgio Moro questionar o foro lá de competência para julgar ele, para investigar? Ele está questionando... Questionar o novo juiz, né? Ele pode fazer o erro que desejar e não será nunca atingido. Ele só obedece aos interesses do capital financeiro norte-americano. Esqueça o Sérgio Moro, nem fale nesse cara. Não vale pecado. O relógio do Bolsonaro. É pecado, Requião? É pecado? É pecado falar em Sérgio Moro? Pecado, nada. É besteira. Bobagem. Não existe esse cara. Mas, Requião, o Bolsonaro e o Sérgio Moro não são inimigos ideais para dar uma despistada, para dar uma desviada da atenção, da crise? Não, deixa eu te explicar. Você está completamente equivocado nesse raciocínio. Perdoa o reparo. Claro. Na verdade, uma parte da direita brasileira, da Frente Ampla, se aliou a nós para diminuir a contundência do nosso governo em relação a objetivos nacionais. Eles queriam tirar o Bolsonaro porque ele é meio porra louca, ele é meio doido, ele é meio desviado, é fora da casinha, com um comportamento absurdo em relação à religião, isso, ele encheu o saco. Mas você não viu a Globo falar mal do Guedes ainda. Você não viu esses ministros do nosso Lula, que dizem que não podemos reverter mais a venda da Eletrobras, fazer uma crítica ao liberalismo econômico, ao Guedes, ao entreguismo no Brasil. Você não viu. Então, eles entraram para tirar a contundência do governo do Lula, do nosso governo. É isso que nós temos que esclarecer para a população. Mas não, o pessoal fica enchendo o saco com o relógio do Bolsonaro e cala a boca quanto à usurpação do Brasil, o fim do projeto nacional, a falta de um projeto brasileiro. O Lula, de certa forma, faz vislumbrar isso nos seus discursos. Mas leva logo um pito do ministério desse e não diz nada, não põe na rua. Dá uma olhada no meu governo do Paraná, se eu mantive um secretário de Estado fazendo estripulia por mais de 15 minutos. O Elton? Uma hora. O Elton, eu sei que você Agora, hoje qual foi o resultado do governo? Eu fui governador 3 vezes. Eu fui prefeito de Curitiba contra o Lerner, que era famoso no Brasil inteiro, e fui considerado pelo Datafolha, que não é exatamente um sistema de pesquisa partidário nosso, o melhor prefeito do Brasil, o que me abriu as portas para ser governador por 3 vezes, senador por 2 vezes. Mas depois veio a guerra contra o Requião. Os Wikileaks dizendo que os Estados Unidos queria a minha cabeça e a do Itamar Franco de qualquer jeito, porque nós somos nacionalistas, porque nós somos solidários e porque nós somos, o Elton, queiram ou não, todos nós cristãos, do ponto de vista místico, do ponto de vista do amor e da solidariedade. É isso que atrapalha essa gente toda.
É a visão de todas as políticas sociais que surgiram no mundo. Com erros, algumas vezes, na aplicação. Mas eram políticas solidárias. Com alguns líderes tão porra louca quanto o Bolsonaro, ou mais terríveis do que ele. Mas é o cristianismo que eles querem varrer da face do Brasil. Ô, Requião, você que é o novo líder do cristianismo aí, da salvação... Não sou líder de nada, não. Deixa de brincadeira. E não bota aquela bobagem mais que eu contestei o nascimento de Curitiba. Aliás, parêntese, eu fui prefeito de Curitiba e lá no subsolo da prefeitura tem um cofre e tem os documentos da fundação de Curitiba. Ela foi fundada, tem Requião lá, pessoas com o mesmo nome familiar que eu, não eram parentes nem nada, mas remotamente, Requião, não sei de onde vieram, espanhóis e portugueses. É muito interessante a fundação de Curitiba. Por que o Greca não publica esses documentos que estão lá no cofre? Por quê? Estão na Casa da Memória agora, esses documentos, governador. Com certeza se estão na Casa da Memória, não. Estavam no cofre da prefeitura. Estão sim, tiraram do cofre lá e agora estão no lugar que tem refrigeração, tem uma série de coisas na Casa da Memória. Então são capazes de dizer que o Eduardo Pimentel, que é o o vice-prefeito, foi fundador da cidade também. Vamos fraudar isso. É possível. Ô, Requião, você falou em formar a frente. Você é pré-candidato a prefeito? Eu tenho 82 anos de idade. Eu fui governador 3 vezes, presidente do Parlamento Europeu Latino-Americano, presidente da Seção Brasileira do Parlatino, do Parlasul. Fui senador por 2 vezes, fui deputado estadual, fui governador de estado por 3 vezes. Eu tenho uma experiência danada. Eu posso me candidatar a alguma coisa, mas o fundamental é que eu pretendo, com a minha experiência adquirida ao longo desses anos, com a participação de muita gente, eu pretendo iluminar o caminho. Ao invés de falar em alianças com picaretas pessoais hoje, vamos falar num projeto de governo para a Prefeitura de Curitiba. Para depois não acontecer isso. Elegemos aí um prefeito, no dia seguinte ele bota o cara da ICI como secretário de informática do município. É o que aconteceu com o Lula. O discurso do Lula não tem porra nenhuma a ver com o raio do ministério que ele nomeou. E o ministério fica contestando o que ele diz a cada momento. O Requião está fazendo campanha contra o Lula. Não. Vocês que estão apoiando cegamente, e não são vocês dois, é que são meros puxa-sacos em cima daquele princípio que o saco do chefe é o corrimão do sucesso. Estão atrás de vagas de emprego, esqueceram o Brasil, esqueceram a cidade, esqueceram o estado do Paraná. Vamos ver se corrigimos esses erros e fazemos uma coisa séria. Fundamentalmente mais séria. Os erros são experiências, têm que ser aprendidos para que não sejam repetidos. Elton, eu sei que você vai ter uma palestra hoje à noite sobre Curitiba. Queria que você falasse sobre isso, onde vai ser, o horário, e já dá teu recado aqui final para a gente finalizando aqui a nossa conversa. Vai lá. Obrigado, Ismael, a oportunidade de falar, né, sobre esse evento que vai ter. Inclusive, preciso sair porque eu tenho que me dirigir até Curitiba, né? A nossa fundação, que é a fundação do partido, né, a Fundação Maurício Grabois, junto com o partido de Curitiba, ele tem uma promoção que chama-se Café com Marx, que debate vários temas e tal. Agora, nessa fase, começa a centrar os temas e os debates nessa questão de Curitiba, até para cumprir o que o governador falou, no sentido de aprofundar para a gente debater programas, né? Debater saídas, né, alternativas para a nossa cidade. Hoje se começa esse processo com a minha fala sobre os 330 anos, teoricamente, de Curitiba, né? Mas também vendo a questão, associando isso, né, o passado e o futuro, né, no sentido que a gente quer jogar a luz, como falou o governador, sobre um futuro de maneira diferenciada para Curitiba. Então, essa palestra será hoje, às 19 horas, lançando esse novo programa aí, que a direção de Curitiba do meu partido está lançando
em Curitiba. Na APP Sindicato, acho que é Metropolitana Norte, no edifício ASA. Parece-me que é 10º andar, não tenho certeza, né? Mas na APP Sindicato, no edifício ASA, às 19 horas. Todos e todas estão convidados. Vamos lá expor algumas questões aí da nossa cidade para até ajudar nessa reflexão aí, nessa formulação aí de um programa para Curitiba. Se o governador tiver tempo, ele está convidado. Como eu falei antes de ele entrar aqui, na minha acepção, foi o melhor prefeito da cidade de Curitiba. Eu tive a felicidade de participar dessa gestão, tanto nos mais diversos aspectos da cidade. Acho que contribui muito ao visualizar o futuro, né? Como eu falei, Curitiba pegou fama pelo planejamento, esse mesmo planejamento que hoje amarra a cidade. E lá na administração do governador, então prefeito Roberto Requião, assim, teve a confecção de um novo plano municipal de desenvolvimento urbano, que passava pelas freguesias, como ele bem falou, passava pela descentralização da cidade, né? Uma visão muito moderna, que hoje todo mundo está falando isso, né? Então, hoje, para a gente liberar Curitiba por um novo momento, nós temos que considerar que aquele plano lá de 66, que foi bom, assim, para a cidade e tal, mas, assim, hoje ele não dá mais conta da cidade. Não sei se na década de 70 já não dava, né? Tanto que na década de 80, no governo do Requião, foi formulado um novo plano que depois não foi levado à frente, né? Então é sobre isso que nós vamos um pouco debater isso hoje à noite, lá na APP Sindicato, sobre essa reflexão sobre o aniversário da cidade. Todos e todas convidados, você também, Ismael, e o governador também está convidado. Elton, um pouco da minha experiência de vida com o prefeito de Curitiba. Eu estava em desacordo com algumas coisas do Lerner. Eu acho que o Lerner teve iniciativas preciosas do ponto de vista da modernização da cidade, dos monumentos urbanos, mas uma insensibilidade social absoluta com a população mais pobre. Eu resolvi ser prefeito. Eu me matriculei num curso de planejamento urbano da Fundação Getúlio Vargas. Lembro que, naquela época, reitores de universidades públicas de todo o Paraná se matricularam também. Mas eu me dediquei profundamente. Eu não vou ter a pretensão de dizer que eu era o mais inteligente. Bobagem isso. Ninguém é mais inteligente que ninguém. Mas eu fui tão dedicado que eu passei em primeiro lugar. Me coloquei como candidato a prefeito, montei um plano. O Alcidino Pereira, que era um urbanista também, formado inclusive na Alemanha, curitibano brasileiro, saiu durante a ditadura, participou comigo, nós forjamos e redigimos juntos um projeto. Então, eu assumi a prefeitura, eu sabia tudo que a cidade precisava fazer. Mas vou contar aqui em benefício do Lula. 6 meses depois de ter assumido, eu não tinha ainda tomado conta da prefeitura, não tinha assumido de verdade. Porque os grupos internos que mandavam, os corporativos, do urbanismo, disso, daquilo, da procuradoria, cada coisa que você queria fazer, não é possível. Eles estavam vinculados à manutenção dos erros e com acordos com os grupos econômicos da cidade. Eu só consegui ser prefeito 6 meses depois. Eu acho que o Lula refletiu muito, preso, sobre os seus acertos e os seus erros. E ele veio com a cabeça renovada para fazer um governo porreta, de transição para o Brasil. Abertura democrática, discussão, para que o Brasil, através de uma discussão continuada e inteligente, escolha seus próprios caminhos na economia, na administração pública e tudo mais. Mas a tal frente ampla fez com que ele tivesse um raio do ministério parecido com o meu primeiro secretariado municipal. Gente que acha que sabe tudo. Não entraram na visão moderna do Lula. Não reconheceram eles, estão errando na relação com o Congresso Nacional. Não, temos que comprar o Congresso porque todo parlamentar é um picareta. Não é verdade isso. Visão granciana nisso. O canalha é uma figura de literatura. Nem todo mundo é um canalha a todo momento. Ninguém é canalha completo. E se você tiver uma proposta para o Brasil, você levanta o Congresso Nacional. O Congresso Nacional apoia o Lula, mas já na votação
do Senado e da Câmara dos Presidentes fizeram a mesma merda que tinham feito no governo passado, cometendo os mesmos erros que levou ao fracasso e à possibilidade da eleição do Bolsonaro e a assunção do governo brasileiro pelo capital financeiro, dominando a imprensa, dominando tudo. É erro em cima de erro. E qual é o nosso papel? Puxa-saco do Lula? Não. O Lula precisa de crítica que reforce a possibilidade que ele tem de fazer um governo de verdade, que marque a sua vida e a história da América do Sul. E coisas bacanas. Esse troço, por exemplo, da negociação com a China com moeda é bacana, porque saímos da mão exclusiva do monopólio do dólar. Não é? É um troço bacana. Agora, lembre que o Gaddafi foi assassinado quando ele resolveu abandonar o dólar na Líbia. Até então, ele era o herói na visão do Ocidente. Nós temos que ir com cuidado e com formação de opinião. E, pela reunião do seu partido e da Fundação, os meus cumprimentos. Comecem a pensar no transporte coletivo. Lembra, eu consegui transformar Curitiba no melhor transporte do Brasil. Não vou negar que o Lerner já tinha feito uma estrutura bacana, mas eu introduzi a tarifa paga pela moeda, o pagamento por quilômetro. Eu consegui a tarifa mais baixa do Brasil. E o lucro deles continuou razoável. Eu não quebrei ninguém. Eu defendi o interesse da população e modernizei o sistema. Eu criei as freguesias, administrações regionais, para resolverem problemas urgentes da população. Eu fiz coisas inovadoras, mas... Tinha até um ombudsman. A prefeitura tinha até um ombudsman. Porrada a burocracia estatutária da prefeitura, que estava acostumada com aquilo tudo. Os companheiros que eu pus no governo, eu não vou falar em nome, porque alguns até se reabilitaram depois. Em determinado momento, o companheiro da fiscalização de obras. Daí eu descobri que ele estava fiscalizando obras com um carro bom de luxo, novinho, que ganhou das empreiteiras. Você imagina só? Pus na rua na hora, com dor no coração. Mas pus na rua. Limpei os erros. E consegui acumular o ódio de muita gente. Mas a gente tem que corrigir os erros, tem que ser chamado de experiência para não serem repetidos. É isso aí. Então, cumprimento a você, ao Ismael. Não vai estar na internet a tua palestra à noite? Estão tentando lá, porque sabe como é que é essas coisas aqui, de fazer híbrido? Estão tentando. Se tiver, eu mando o link para o senhor. Será um prazer assistir pela internet. Eu não estou saindo muito de casa à noite. Está velhinho, 82 anos. É a hora que eu faço ginástica de halteres. Vou trabalhar com peso para garantir aqui os 41 de braço, com 82 anos de idade. Então, para desgraça dessa gente toda, eu tenho 82 anos, muita experiência e tenho uma perspectiva de mais 40 anos de vida útil, com mandato parlamentar ou sem mandato. Mas como você faz, como o Ismael faz, fazendo a crítica para o Brasil evoluir e deixando esses puxa-sacos de governo desesperados atrás do empreguinho, completamente perplexos, sem saber o caminho que tomam. Um abração a vocês. Obrigado, Requião. Obrigado pela presença. Elton, obrigado pela presença também. Quero agradecer aqui o Elton, o Requião, pela presença. Até mais, Elton. Olha só, eu conversei com o Roberto Requião, ex-prefeito de Curitiba, ex-governador do Paraná, e o Elton Bars. Nós conversamos aqui sobre o aniversário de Curitiba, que há uma polêmica sobre qual a idade verdadeira da cidade. O Requião jura que a cidade foi fundada em 1668, portanto, teria 355 anos. Ele fala que tem uma documentação guardada lá no cofre da Prefeitura de Curitiba que o Greca não mostra, porque senão detona o argumento que a cidade tem 330 anos. O Elton Bars, no entanto, ele aponta que a cidade tem 360 anos, mas ele faz uma ponderação. Se for levar em consideração o decreto que levou Curitiba à capital do estado, seria 1854, seria 211, seriam 200 e poucos anos. Então, é a conta que o Elton, que é o historiador, ele é dirigente partidário do PCdoB,
então ele fez outra conta. O Requião também aproveitou aqui o espaço, o blog do Ismael, para lançar uma campanha Lula livre. Ele quer libertar Lula do mercado financeiro, dos neoliberais, dos ministros que, segundo o Requião, sequestraram o presidente e sua agenda, o seu programa de campanha. Então, o Lula, o Requião, fala que está lançando aqui, lançou, na verdade, o movimento Lula Livre. Ele não deu detalhes como vai ser a sua vigília, mas, a princípio, a vigília está sendo montada na internet, inclusive aqui no blog do Ismael. Ele também falou da necessidade de ter um programa, discutir propostas para a eleição de Curitiba no ano que vem, 2024. Por isso, ele sugeriu, até inclusive ao Elton, que é dirigente partidário, que articule movimentos plurais e suprapartidários para discutir propostas e não nomes. No entanto, ele se coloca ali como pré-candidato. Eu perguntei para o Requião, você é pré-candidato? Ele não disse que não. Ele disse que primeiro se discute as propostas e o programa antes de chegar ao nome. Então, é o nome do Requião, está na pista, pelo que eu entendi. E o Elton Barros, que vai ter uma palestra daqui a pouco mais, às 7 horas, lá na PP Sindicato, Edifício Asa, ele fala justamente isso, que o partido e os partidos estão começando a discutir essa proposta ampla, o programa de governo, podemos chamar assim, para a campanha do ano que vem. Quero lembrar a quem está nos acompanhando que, há 2 semanas, 9 partidos lançaram uma coalizão em defesa do Paraná. E essa coalizão em defesa do Paraná, que envolve as estatais, os serviços públicos, também pode derivar numa frente política para disputar as eleições na capital paranaense contra o time do governador Ratinho Júnior e do bolsonarismo, que se articula do outro lado, lá com Deltan Dallagnol, Ney Prévost e etc, etc. Os partidos de direita, como um todo, estão lá no entorno do governador Ratinho Júnior. E, da banda de cá, 9 partidos de esquerda e centro-esquerda, que foram contabilizados na reunião há 2 semanas, uma reunião articulada pelo presidente da Federação Brasil Esperança, o deputado Arilson Chorato, que também é presidente do PT do Paraná. Tá certo, gente? Eu quero novamente pedir para que você compartilhe esse vídeo, essa nossa transmissão, se inscreva no canal, dê um joinha, comente, para que a gente possa, ao longo das horas, ranquear ainda mais essa nossa conversa, uma conversa bacana, que falou aí sobre eleição, sobre aniversário de Curitiba, sobre o governo Lula, sobre Lava Jato, Moro, joias do Bolsonaro, enfim, falamos um pouco de tudo, tá certo? Obrigado e até a próxima transmissão. Valeu, minha gente!